Fala, senhores, Alex, para mais um vídeo. Então, valeu, Deus é bom, vamos ver quais são aí as pendências eventualmente lançadas e que eventualmente sobraram naquilo que se refere a alguns vídeos que eu venho fazendo ultimamente e eu posso pedir que eu estou um pouco gripado. Então, a primeira, mais um complemento no argumento da consideração, e que sim, muitas vezes se pode sim ensinar uma pessoa eventualmente a fazê-la sentir que ela pode ajudar outra pessoa antes mesmo dela pedir, no sentido de que se pode fazer por consideração e que pode ou até deva ser ensinado, não que a pessoa vai obedecer, porque eventualmente ela pode ter os seus impeditivos, mas pode ser ensinado porque diz assim, portanto, eu digo, se é uma coisa que pode ser ensinada, ela não pode ser só sentida, não é a pessoa que tem que necessariamente perceber isso, ela pode ser ensinada. De uma maneira que ensine a criança no caminho que deva andar, né? E ela não se apartará dele, inclusive, eventualmente, em ela ajudando, por consideração, outra pessoa, se for o caso, ensinado, claro, com mansidão. Uma outra representação que eu havia falado sobre a questão do quadro, né, e das pessoas, sei lá, alguma tá um pouco frio ali, alguma alteração que possam ter feito em alguma coisa que eu assisti, dizendo que, a partir do filme que eu assisti, no sentido de dizer que, você falsifica o quadro, mas eventualmente um cara que é um observador de arte, talvez até eventualmente como Deus ou como outras pessoas, eventualmente conseguiriam observar aquilo e falar, poxa, isso aqui é falso, né? Então, o que eu venho dizer é que o que eu disse no vídeo foi justamente de que não, na verdade, não é questão de falso, é questão que eu pintei o quadro que eu achei que era o adequado e apresentei para as outras pessoas. Se ela depois conseguiu constatar algum tipo de defeito na representação daquilo que da forma que eu tentei imprimir, que eu tentei imitar a Cristo, pelo menos em algumas coisas, ou mesmo outros comportamentos do Velho Testamento, eu coloquei essa representação, essa imagem, esse quadro, e eventualmente a pessoa pode eventualmente verificar defeitos ou não nessa representação. Mas ela veio de outro lugar, então portanto ela vai ter outros critérios. Tudo bem, ok. Mas aquilo foi o que eu tentei, não quer dizer que eu falsifiquei nada. Mas ao mesmo tempo ele veio um argumento, não, mas o argumento que eu escutei, não, mas a vida não é uma pintura, né? A vida não é um quadro, então eventualmente pode haver alterações. Justamente, pode haver alterações no quadro. O próprio quadro não é imutável, né? Então o quadro que eventualmente eu coloquei, eventualmente pode haver alterações no quadro, eu mesmo colocar outras imagens, outras peças, vamos dizer, peças de tinta no quadro para eventualmente completá-lo, ou até consertar alguma coisa que eventualmente não estava na minha visão adequada, ou pintar melhor algo que já estava pintado no quadro, de tal maneira que aquilo não é uma falsificação. O quadro às vezes não está pronto, e mesmo que estivesse pronto, não é necessariamente uma falsificação, foi a minha interpretação que eu coloquei no quadro, por mais mal feita que tenha sido, independente, ou por mais bem feita que tenha sido, então não importa. Não importa essa é a questão. O quadro, o objetivo não foi falsificar, o objetivo foi mostrar aquilo que eu conseguiria fazer, ajudando o próximo, fazendo coisas, enfim. Essa é a ideia, não houve nenhuma falsificação e a ponto de que eu poderia, esse quadro eventualmente não está terminado, então ele pode ser eventualmente melhorado de acordo com as circunstâncias. Justamente, a vida muda, só que aí está. A vida não é uma pintura porque ela muda. Não, mas eu posso mudar inclusive a pintura. Tá, ok. Mas mesmo que a vida não seja uma pintura, não se quer dizer que nós estamos sempre eventualmente limitados, vamos dizer, por uma regra que também, entre aspas, é intangível, uma regra da mudança. Né? Não podemos idolatrar para a mudança. Deus não muda. Né? As possibilidades, vamos dizer, comportamentais, ou as possibilidades de comportamento de Deus já são eventualmente previstas. Então, não as possibilidades de mudança de comportamento de Deus, mas quando eventualmente Deus vai mudar uma medida para a sua vida, não que Deus justamente não muda. Ele pode ser misericordioso, ele pode ser justo, a depender de como a pessoa se porte. Eventualmente ele vai aplicar misericórdia, e se ele eventualmente aplica misericórdia, ele
muda alguma coisa que ele iria fazer. Ou peraí, a pessoa se arrependeu, eu iria punir. Não vou mais punir ou não vou mais punir da mesma forma. Vou punir de uma maneira mais leve. Então, nesse sentido, entre aspas, Deus é alterável. Mas Deus não está vinculado sobre as regras da mudança. Como eventualmente nós podemos estar, desde que nós a aceitemos. Desde que eventualmente alguns critérios que sejam estabelecidos, às vezes até por você mesmo, eventualmente alguma situação ocorre e você acaba mudando. Mas é porque você é humano. Né? Não que você também, eventualmente, não possa agir de uma maneira mais intangível junto a Deus, ou junto com Deus. Mas, normalmente, quem conseguiu, né? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus e tal. Mas, de qualquer forma, você pode tentar buscar um comportamento intangível na sua vida. E aí, eu não acredito, não faz muito sentido essa... a vida não é um quadro, a vida muda. Bom, o quadro muda também. Né? O quadro também é mutável. Então, você pode fazer outro no lugar. Você pode substituí-lo. Não que o primeiro fosse falso. Às vezes, o primeiro poderia ter um erro. Ou não necessariamente ter um erro. Foi aquilo que você acreditou naquele momento. Então, você pode fazer mais de um quadro na sua vida. Mas independente. Tá, saindo dessa comparação da vida como quadro, ok, vamos aqui para a comparação da vida como sujeita a mudanças. Não, mas a vida está sujeita a mudanças, mas não necessariamente a depender do tipo de comportamento que você tem. Então, se você tem Deus junto com você, o efeito dessas mudanças no mundo não é algo que necessariamente vai violar a sua integridade ou o seu caráter. Porque você não precisou mudar o seu caráter de acordo com as circunstâncias. Né? Você pode manter. Circunstâncias mudam, a sua principiologia não muda. A depender da sua própria obediência. Claro que eventualmente vai ter que ter questão de busca de conhecimento e várias outras coisas. Aquela comparação que eventualmente é feita até nessa questão entrando um pouco nessa questão do ensino à criança, né? O complemento que eu quero dizer é que eu não quis fundar a igreja. Então eu não quis, porque o Alex eventualmente, nossa, uma comparação que poderia ser feita, talvez estava ensinando para mim, o Alex não aceita que eventualmente o seu filho morreu como se eu estivesse portando uma igreja, portando uma criança no meu seio. De maneira nenhuma, eu não quis portar a igreja. Claro que eventualmente se alguém se convertesse para aquilo que eu falei, ok, né? Aquilo que eu falei com mais na Bíblia, ok, Deus é bom. Mas essa não é a questão. A questão é que eu só fui o objetivo de fazer com que as pessoas busquem a Deus por elas mesmas. Elas não têm que eventualmente buscar em mim essa representatividade. Elas têm que buscar na palavra. A minha influência foi... o objetivo de qualquer tipo de influência ou de qualquer tipo de pregação que eu fiz foi, inclusive aqui, é que a pessoa busque aqui e não em mim. Né? Eu posso ajudar em alguma coisa. Mas essa é a principal fonte de busca. A tal ponto que eu não desejei, eventualmente, fundar uma igreja e eu gestar dentro de mim uma igreja, ou gestar dentro de mim pessoas que eventualmente seriam cometidas. Não, o meu objetivo foi, claro, levar tranquilidade espiritual a elas, levar informação a elas, lutar realmente contra a desinformação, contra o mal da desinformação, que era o mal que eu lutei, mas, além disso, ou não só isso, que são objetivos totalmente importantes, mas além disso, fazer com que essas pessoas, munidas de tranquilidade, munidas de algum conhecimento que eu partilhei para elas munidas disso não, vão buscar na Bíblia, justamente porque lá vai ter a fonte do mesmo conhecimento do Alex ou de outras pessoas que preguem. Então, nesse sentido, eu queria que a pessoa olhasse para a Bíblia, não para mim. E, portanto, isso me descaracteriza até em grande medida o argumento de não, porque no final o Alex estava tentando roubar ali a continuidade da igreja, ou ele está tentando gestacionar ali, está tentando gestar, fazer a gestação ali da igreja, very crazy, ou da continuação da igreja. De maneira nenhuma. Eu quero que a própria igreja, e mesmo as pessoas que eventualmente não acreditassem em Deus, fossem buscar aqui, e não em mim. Isso, inclusive, eu cheguei a dizer em pregações. É uma outra frase que, de certa forma, ela também veio ao encontro. Deixa eu só dar uma passada, né? Uma outra frase que veio ao encontro disso tudo, que eu também vi no outro filme, diz assim: recebemos o amor que achamos merecer receber. Tá. Bom, depende. Porque, por exemplo, vou dar uma situação. A minha situação, por exemplo, com a igreja. Saí de algumas atividades da igreja. Não saí de todas. Mas saí de algumas atividades da igreja. Ok.
eu saio dessa atividade. Ah, mas é porque você não gostava de alguma coisa na igreja. Então por que você não saiu antes? Ah, porque eu recebi o amor que eu achava que eu merecia. Não! Eu não recebi muitas vezes na igreja o amor que eu achava que eu merecia. Ou pelo menos não é que eu merecia. Eu acreditava que eu merecia não receber falso testemunho. E eu não. Uma das coisas que eu mais recebi foi falso testemunho. Eu achava que eu não merecia aquilo. Ah, mas você mesmo assim continua. Então é porque você achava que você merecia. Não, é porque eu gostava das atividades. É porque sempre tem alguma coisa que você faz. Talvez numa negociação você foi ali. Pô, tudo bem, eu estou sofrendo aqui. Eu não mereço isso. Mas tem um plus. Mas, eventualmente, compensa porque eu gosto de outras coisas aqui. Então essa é a questão. Ah, porque você fica... Isso daí no filme, né, no filme que eu vi, falava na questão do relacionamento. Porque eventualmente nós conhecemos pessoas que elas eventualmente se colocam em relacionamentos, no caso de namoro, né, homem e mulher, ou outras coisas. Daí, mas porque eu conheço essa pessoa e tá, ela é legal, mas ela se coloca eventualmente num relacionamento tóxico. Porque eventualmente é um relacionamento que não é necessariamente bom para ela. E daí você fala, se essa pessoa continua no relacionamento, é porque ela está no relacionamento em relação ao amor que ela acha que ela merece receber. Depende. Por exemplo, no meu caso, seja uma relação de igreja, pode ser uma relação profissional, inclusive. Eu estou aqui num trabalho. Tá, eu sou usuário do meu trabalho, mas eu gosto do trabalho. De repente, em outra localidade, o trabalho não seria tão prazeroso. Mas aqui é ruim porque o povinho é ruim, o povinho é chato, mas o trabalho é divertido. Então essa é a questão, isso que tem que se analisar. Às vezes é um relacionamento. O relacionamento, a pessoa está recebendo o amor que ela acha merecer. Não, às vezes, se for uma menina, o namorado dela, eu não achei o cara muito legal, mas é um cara aventureiro. Ele sabe fazer uns rapel muito louco. Então é isso, ela gosta dele. Mas o cara é um cara mala, um cara chato pra cacete. Então, ela pode gostar de uma característica, ela não gosta da outra. Então é nesse sentido. Eu, em relação a receber o amor que eu achava que eu merecia, de maneira nenhuma, eu merecia mais. Não precisaria necessariamente de nenhuma exaltação, como eu já falei aqui. Não precisa de elogio, precisa muitas vezes de silêncio, ou pelo menos não tentativas de prejuízo à pessoa, independentemente da maldade que ela tenha cometido. Aí sim, eventualmente até, eu até mereceria, né? A questão da justiça e da recepção de repreensões e pecados que realmente tivessem ocorrido. Então, valeu! Deus é bom, acho que consegui esclarecer alguns pontos aí que, de certa forma, vão se conectando à medida que vão ocorrendo as explicações. E Deus é bom. Valeu!